Você sabia que existe uma ordem de Jesus, que a maioria dos cristãos, você pode ter certeza, a maioria deles conhece essa ordem de cor e salteado, mas mesmo assim pouquíssimos realmente conseguem obedecer essa ordem. E essa ordem ela é tão direta, ela é tão clara que ela não deixa nenhuma margem para mim ou para você poder interpretar ela de outra maneira. Mas mesmo assim eu e você a gente consegue transformar essa ordem direta em uma coisa completamente opcional. É claro que eu não preciso fazer nenhum rodeios, você já viu o título desse vídeo, você já viu a thumbnail, você sabe que nós estamos falando hoje sobre a grande comissão. E hoje eu tenho o dever de te mostrar, essa é a minha missão no vídeo de hoje, te mostrar que essa não é apenas uma sugestão de Jesus para os pastores ou para os missionários, mas essa é uma ordem clara, simples e direta do Senhor Jesus para você. Essa ordem é para você, é uma ordem para mim, para todo aquele cristão que se declara seguidor de Jesus Cristo. Eu sou o Renato Neves, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk e eu quero já te incentivar a compartilhar esse vídeo com outra pessoa. Não guarde esse conhecimento só com você, compartilha com seus amigos, com alguém que precisa ouvir isso aqui hoje. E me ajuda curtindo já o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, curtindo esse vídeo. Já deixa um comentário aqui embaixo me dizendo de onde você está assistindo esse vídeo ou de qual igreja que você está fazendo esse estudo junto comigo. Bom, então nós vamos falar hoje sobre a grande comissão. Então vamos lá logo entender isso juntos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, Jesus ele diz assim: "Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Mas antes desse texto tem toda uma história que aconteceu. Então nós precisamos entender o que estava acontecendo antes de Jesus falar o que ele disse aqui. Jesus ele havia ressuscitado. Ele estava ali diante dos seus discípulos, ele estava ali presente, vivo, com o seu corpo glorificado. E qual foi a primeira grande coisa que Jesus instruiu aos seus discípulos naquele momento? Ele deu uma ordem para eles. Qual que foi essa ordem, Renato? Jesus falou para eles assim: olha, depois de tudo que a gente passou, acho melhor cada um de vocês ir para casa de vocês descansar um pouco. Jesus falou para eles: olha, vocês passaram esse momento de sofrimento, então agora é um momento para que nós possamos celebrar porque eu estou de volta. Foi nada disso que Jesus falou. No versículo que nós lemos, Jesus dá uma grande comissão, Jesus dá uma ordem, Jesus faz uma ordenança para essas pessoas. Qual que é a ordem de Jesus? Ide. Jesus não falou para eles descansarem, Jesus não falou para eles celebrarem, mas Jesus deu um trabalho, uma função, ide. E essa ordem que Jesus dá aqui, ela é muito semelhante ao que pode acontecer na empresa que você trabalha. Vamos dizer que você tem aí um supervisor ou um CEO que está acima de você. E esse CEO, essa pessoa que está acima no comando de você lá na empresa onde você trabalha, ele resolve sair de férias e todas as funções que estavam sobre ele agora está sobre você. Você é o responsável por desempenhar aquelas funções. Ele vai sair de férias, então ele te comunica, ele fala: olha, fulano, eu estou saindo de férias, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você faça isso, isso e isso na minha ausência. E eu tenho certeza que você, como um bom funcionário que é, você estaria dizendo para ele: sim, senhor, missão dada, é missão cumprida. E com certeza, quando essa pessoa voltasse de férias, o seu chefe voltasse de férias, tudo estaria em ordem, porque você cumpriu a ordem, aquela ordenança que ele te deixou, aquelas instruções que ele te deixou quando ele saiu de férias. Eu tenho certeza que você levaria isso muito a sério. E é por isso que eu quero que você perceba o peso disso que Jesus está dizendo. Jesus ele não estava em nenhum momento sugerindo, ele estava ordenando. A palavra aqui no texto grego, ela é um imperativo. E o que que isso significa? Significa que é uma ordem expressa, ela é clara, ela é direta. Então, quando Jesus ele diz, portanto, aqui nesse versículo, ele está conectando essa ordem com tudo o que tinha acabado de acontecer. Ele está conectando com a morte dele na cruz. Ele está conectando com a ressurreição dele, com a vitória dele sobre o pecado e sobre a morte. Ele está dizendo: por causa de tudo isso que eu fiz até agora, por causa da salvação, por causa da minha morte na cruz, por causa da vitória que eu conquistei na cruz, agora você tem uma missão. Vocês têm uma missão. Mas eu quero que você saiba que tem algo aqui nesse texto que ainda me surpreende muito mais. Porque Jesus ele não está dizendo aqui no texto: ide aos judeus ou ide ao vosso povo. Ele está dizendo: ide e ensinai a todas as nações.
E eu acho essa palavra toda, nesse contexto, muito poderosa. Por quê, Renato? Porque toda não deixa ninguém de fora do evangelho, não deixa ninguém de fora da graça de Deus. Então a graça de Jesus, o que ele conquistou na cruz do Calvário, não deixa ninguém de fora. Ela é para o rico, ela é para o pobre, ela é para o brasileiro, para o chinês, para o africano, para o europeu, todas as nações, todos os povos. Todos nós temos esse acesso à graça de Deus. Mas eu gostaria de compartilhar com você algo que eu aprendi com o meu sogro. Meu sogro, se você não conhece, era o pastor Park. Ele era um missionário coreano. Ele trabalhou 30 anos da vida dele no Brasil, pregando, evangelizando. Ele plantou mais de 7 igrejas no interior de São Paulo. E uma vez ele me disse assim: Renato, missões é a coisa mais importante, porque missões ela está no coração de Deus. E se uma igreja não investe em missões, não investe em missionários, essa igreja não está cumprindo a ordenança de Jesus. E essa verdade ela precisa sacudir as nossas almas. Porque muitas vezes nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós caímos numa armadilha terrível. A gente fala: "Ah, eu vou evangelizar apenas a minha família, os meus amigos mais próximos". Mas Jesus ele está falando de uma visão muito maior do que só os seus amigos ou a sua família. Nós vemos lá no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, ele diz que todos os confins da terra eles devem olhar para ele para ser salvo. Em outras palavras, o que está querendo dizer aqui é que desde o Antigo Testamento, Deus ele já sabia, ele já tinha um coração mundial e não só um coração regional para o povo dele, o povo de Israel. Ele não estava só olhando para Israel, ele estava olhando para todas as nações, para todos os povos. Ele estava olhando para toda a humanidade. É como se Deus estivesse olhando para o globo terrestre e ele dissesse: Eu amo cada pessoa nesse planeta. É como se Jesus estivesse dizendo: Eu morri por cada pessoa nesse planeta. E o desejo dele é que cada filho dele, cada pessoa que reconheça o senhorio dele como Salvador, leve essa mensagem para cada outra pessoa desse planeta. Mas nós precisamos entender duas coisas que são fundamentais aqui nesse texto. Jesus ele usa duas palavras que são muito específicas. Ele usa a palavra ide e ele usa a palavra ensinai. E se você prestar atenção, a palavra ide nesse texto aqui no grego, ela significa ir com um propósito, transformar algo, fazer uma jornada intencional. Então esse ide de Jesus não é você ir passear, viajar, curtir a sua vida em outro lugar do país e pregar a palavra de Deus, caso tenha tempo. O ide de Jesus aqui é ir com uma missão. E qual que é a segunda palavra que tem aqui nesse texto que chama a atenção? É ensinai. E aqui essa palavra deixa tudo muito mais interessante, porque a palavra ensinai aqui no grego, ela não é apenas passar informação ou dar uma informação a alguém, mas ela significa fazer discípulos. Significa você ensinar uma pessoa de uma forma que essa pessoa se torne um seguidor, ensinar essa pessoa de uma forma que ela se torne um imitador, alguém que reproduza aquilo que aprendeu. Então a gente entende aqui nesse texto que Jesus ele não está apenas pedindo para você distribuir folhetos na esquina aí do bairro onde você mora. Acredito do fundo do meu coração que isso tenha o seu valor, que isso é um ato válido. Mas ele está pedindo para você se envolver na vida das pessoas. Ele está pedindo para que você se envolva de tal modo na vida das pessoas que elas não apenas conheçam sobre Jesus, mas que elas se tornem como Jesus. Olha só a profundidade disso que nós estamos aprendendo. E isso sim muda tudo, porque a gente precisa entender que fazer discípulos dá trabalho. Fazer discípulos gasta tempo, requer relacionamento. Você não consegue fazer um discípulo de Jesus simplesmente à distância, não vivendo, não convivendo com aquelas pessoas. E esse exemplo é tão claro que o próprio Jesus ele levou 3 anos ensinando 12 homens a serem discípulos. Acredito que Deus poderia ter feito isso de uma forma completamente diferente, mas Jesus escolheu o método do relacionamento, do convívio, do exemplo, do princípio prático. De maneira nenhuma eu quero ser atrevido ou quebrar essa nossa barreira aqui, ou que você vá embora desse vídeo, mas eu gostaria de te perguntar de uma forma direta. Quantas pessoas você já discipulou na sua vida? Ou então tem alguém nesse momento na sua vida que você está intencionalmente ensinando o caminho de Jesus?
Você pode listar aí pelo menos uma pessoa que você está acompanhando e que essa pessoa está se tornando a cada dia um pouquinho mais parecida com Jesus Cristo, porque você está investindo o seu tempo nessa pessoa? E eu quero te dizer que se a sua resposta é não para essa pergunta, eu quero te dizer que você não está sozinho nisso. A maioria das pessoas hoje dentro da igreja, elas nunca sequer discipularam ninguém na sua vida. E é por isso mesmo que eu acredito que esse estudo ele é muito pertinente nesse momento que nós estamos vivendo, porque nós precisamos mudar essa situação urgentemente. Eu quero que você entenda algo que é libertador no dia de hoje. A grande comissão, ela não é cumprida pela nossa própria força. Nós não conseguimos cumprir a grande comissão de Jesus Cristo, a ordem que ele nos deu, através da força dos nossos próprios braços. Se você prestar atenção no que Jesus disse lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, é basicamente ele falando assim, ó, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E aí sim vocês vão sair e ser as minhas testemunhas. Então você entende que Jesus ele sabia que os discípulos eles iam precisar de uma ajuda espiritual, uma ajuda sobrenatural. Eles eram homens simples, como eu e você. A maioria deles eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns. E como essas pessoas comuns iam conseguir alcançar o mundo inteiro? E a resposta é através do Espírito Santo de Deus. Então é como se Jesus ele estivesse dizendo: eu vou dar uma missão para vocês, que é uma missão impossível, mas eu também vou dar para vocês um recurso impossível para que você cumpra essa missão. Eu não sei se você consegue perceber o peso disso, porque muitas vezes nós fugimos da evangelização. Quantas vezes, quando eu era moleque, eu fugia da evangelização. O pessoal saía para evangelizar na rua e eu acabava me escondendo lá dentro da igreja, limpando um instrumento, tentando ali fazer de conta que estava ensaiando, alguma coisa assim, só para não precisar ir ali no evangelismo e ter aquele contato. E simplesmente porque eu achava que eu não era capacitado. E aí a gente começa a inventar desculpas, né? Quantas desculpas a gente inventa? A gente fala: "Ah, eu não sei falar muito bem, eu não conheço muito bem a Bíblia, eu sou tímido demais". Mas a gente precisa entender, eu e você, nós precisamos entender que os discípulos, eles também eram pessoas limitadas. Eles não eram essas pessoas que a gente imagina hoje que elas eram. Eles eram limitados também, eles estavam aprendendo também. Mas a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, naquele dia de Pentecoste, 3.000 pessoas foram salvas em um único dia. A palavra de Deus diz que Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, ele pregou com uma unção tão grande que uma multidão se converteu a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos capacita. E não é somente isso, ele nos capacita e é ele mesmo que convence o coração do homem. Se você vê lá em João 16:8, Jesus ele explica que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, o que Jesus estava tentando dizer aqui? Ele estava tentando dizer para mim e para você: vocês não precisam convencer ninguém. Não é a sua força, não é a sua lábia, o quanto você é habilidoso na sua fala, mas é o Espírito Santo que convence todas as pessoas do pecado e do juízo. Na verdade, eu e você, nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Nós somos o canal, nós somos a voz que Deus quer usar para levar a palavra dele às outras pessoas. E é ele mesmo quem capacita o homem a reconhecer o senhorio de Cristo. Deixa eu contar uma história para você. Há alguns anos atrás, eu estava ainda lá no início do meu ministério, na cidade de Vancouver, onde nós conseguimos iniciar um trabalho, o Ministério de Brasileiros lá na Igreja Broadway Church. Se eu não me engano, nós estávamos no 2º ano do nosso Ministério de Brasileiros lá. E eu estava pregando naquela noite, foi uma noite muito legal, as pessoas receberam a palavra de Deus, mas no final do culto, depois de pregar, eu acabei não fazendo o apelo. Eu não lembro se eu não fiz o apelo porque eu julguei que todas as pessoas que estavam ali já eram convertidas, mas eu simplesmente não fiz o apelo naquela noite. Então, as pessoas começaram a ir embora depois do culto, algumas ficaram conversando, e assim que todas as pessoas foram embora, eu notei que apenas um jovem tinha ficado naquela reunião. E aí ficou a minha família e aquele jovem, e ele se aproximou e perguntou: "Renato, eu posso falar com você?" E aí eu falei: "Claro, você pode falar comigo."
E aí ele disse: "Olha, a palavra de hoje falou profundamente no meu coração. Eu fui completamente confrontado com a palavra que você pregou hoje e eu gostaria de entregar a minha vida a Jesus nesse momento. Você poderia orar por mim? Eu quero entregar, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero que Jesus me aceite como filho de Deus." E eu quero te dizer que naquele momento, quando ele falou isso, quando eu ouvi que o Espírito Santo de Deus tinha agido naquela noite no coração daquele jovem, o meu coração ele se encheu de alegria. A Bíblia diz que até os céus se enche de alegria, de festa, quando uma alma se entrega ao Senhor. E eu tive a certeza que o Espírito Santo de Deus estava agindo naquela noite. Porque é Ele que convence o homem do pecado. Você consegue entender isso? O Espírito Santo, ele usou a palavra naquela noite, a palavra que eu preguei, mas ele também convenceu o coração daquele jovem. O Espírito Santo, ele sempre faz a obra completa. Mas é necessário que eu e você, nós consigamos entender algo que muitas pessoas não conseguem entender. A grande comissão, ela não é apenas sobre o indivíduo, como eu ou você, mas ela é sobre a igreja como sendo o corpo de Cristo. Muitos teólogos eles dizem que a identidade evangélica ela é definida pela obediência à grande comissão, por esse propósito de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a verdade que precisa sacudir o nosso interior. A qualidade não é definida pela qualidade do som que ela está usando, não é definida pela programação social que a igreja tem, mas ela, na verdade, é definida pela nossa obediência à grande comissão. E eu quero ser bem direto com você. Você precisa entender isso. Uma igreja que não evangeliza, ela não é uma igreja bíblica. Se a sua igreja não faz missões, se a sua igreja não evangeliza, ela pode ser tudo, mas ela não é uma igreja. Ela pode ser um clube social, ela pode ser um grupo terapêutico, ela pode ser uma organização beneficente, mas ela não é uma igreja, ela não é a igreja que Jesus estabeleceu. Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, no verso 15, para irmos para todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. E isso, em outras palavras, quer dizer, não fique aí esperando, saia, se mova, falem para outras pessoas aquilo que eu fiz. E quando ele fala, vai por todo mundo, isso quer dizer que não tem exceção. E sabe o que a maioria de nós fizemos com essa ordem de Jesus? A gente tratou como sendo uma coisa opcional, que nós aceitamos ou não. Nós tratamos isso como se fosse um convite educado de Jesus. Mas, na verdade, isso é um chamado urgente de vida ou morte. Jesus ele não disse de forma nenhuma, se vocês tiverem tempo, ou se vocês sentirem um chamado dentro do coração de vocês, se vocês tiverem um dom, ele disse, ide, e ponto final. Não existe nenhuma dúvida nisso que Jesus está falando. Ele disse, ide e pronto, acabou. E mesmo sabendo que a nossa salvação ela vem exclusivamente de Deus, nós temos uma responsabilidade muito clara na nossa vida. E ele deixa isso muito claro em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 16, quando ele diz que lhe é imposta essa obrigação de anunciar o evangelho. Basicamente, Paulo ele está dizendo, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Você consegue perceber o peso disso? Paulo ele entendeu que evangelizar não era uma opção na vida dele, na vida religiosa dele, mas era uma obrigação. Para Paulo, evangelizar era uma dívida que ele tinha com Cristo. E nós precisamos entender isso. Imagina aí por um momento que você conseguiu encontrar a cura do câncer. Eu tenho certeza que você não guardaria essa informação só para você, eu tenho certeza que você espalharia isso para todos os lugares. Porque você sabe que tem tantas pessoas no mundo que estão morrendo e que precisam dessa solução que você encontrou. Agora, para tudo que você está fazendo, eu quero te dizer que nós encontramos a cura para o maior problema da humanidade. Nós encontramos a cura, a resposta para o pecado. Nós temos a resposta para a pergunta mais importante que existe, que é como que eu faço para ser salvo? E aí eu quero te perguntar, sabendo a resposta para a cura para o pecado, sabendo o caminho para a salvação, você vai continuar quieto na sua vida? A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 10, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Mas Paulo ele vai e faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta assim, como invocarão se não conhecem? Ele diz, como que vão conhecer se ninguém prega? E ele diz, como que vão pregar se ninguém for enviado? E isso é muito forte, gente. Porque eu e você, nós somos os enviados de Deus.
Nós não precisamos esperar uma visão especial, nós não precisamos esperar que Deus mande um chamado sobrenatural sobre as nossas vidas. O chamado já foi dado, a ordem já foi dada. Jesus disse: ide. E isso é tão urgente que existe um dado que é chocante, que você precisa saber. Segundo uma pesquisa recente feita no Brasil, jovens entre 16 e 24 anos, o percentual desses jovens que se dizem sem religião é de 25% no âmbito nacional. Em grandes metrópoles como São Paulo, esse percentual chega a 30%. E lá no Rio de Janeiro, esse percentual chega a 34%. E isso é muito forte, porque isso significa que tem uma geração inteira crescendo sem conhecer a Jesus. E você pode ter certeza que não é por falta de igreja. Realmente tem igreja em cada esquina, dependendo do local que você está no Brasil. Mas na verdade é por falta de cristãos que obedecem à grande comissão. A verdade é que nós estamos perdendo a batalha pelo coração, pela mente dessa próxima geração. E isso não está acontecendo porque o evangelho perdeu o poder. Isso só está acontecendo porque eu e você, nós perdemos a coragem. Jesus disse que a seara é grande, mas que os trabalhadores são poucos. E mesmo assim, 2000 anos depois que ele disse isso, essa ainda continua sendo a realidade. Nós temos mais cristãos no mundo hoje do que em qualquer outro momento da história, mas ainda assim, bilhões de pessoas estão morrendo sem ouvir a verdade do evangelho. E o que isso significa para a minha vida, para a sua vida no dia de hoje? Como que nós podemos colocar em prática a grande comissão de Cristo? Primeiramente, nós precisamos parar de achar que o evangelismo é responsabilidade apenas do pastor ou dos missionários. Porque na realidade é que se nós somos cristãos, nós somos missionários. Pode até ser que você não tenha sido chamado para ser pastor, mas você foi chamado para ser uma testemunha de Cristo. Você não precisa ir para a África para obedecer essa grande comissão. Você não precisa ir para Londres ou para qualquer outro lugar no mundo para fazer a grande comissão. Você pode começar aí na sua própria rua. Você pode começar na sua escola, você pode começar no local onde você trabalha. Nós vemos que Jesus ele não apenas evangelizou multidões, mas ele evangelizou pessoas. Você pode ver que Jesus ele evangelizou a mulher samaritana, ele evangelizou Nicodemos, ele evangelizou Zaqueu. Nós vemos que Jesus ele investia tempo em indivíduos. Então o evangelismo não é sobre você ser um pregador eloquente que fala para milhares de pessoas. É sobre você ser um amigo genuíno para uma pessoa que precisa e se importar com essa pessoa, não apenas com o bem-estar físico dessa pessoa, mas se importar com o destino espiritual dessas pessoas. E não ache que todas as pessoas vão querer ouvir o que você tem para dizer. E se essas pessoas não ouvirem o que você tem para dizer, tudo bem. Jesus ele também foi rejeitado, os apóstolos foram rejeitados, você também vai ser rejeitado, e tudo bem, porque isso não significa que você está fazendo um trabalho errado, isso significa que a pessoa exerceu simplesmente o seu direito de dizer não. O que eu e você precisamos entender e ter gravado na nossa mente, no nosso coração, é que a grande comissão, ela não é uma sugestão, ela é um mandamento. Ela não é apenas para alguns cristãos especiais que tem por aí, ela é para todo cristão. A grande comissão não é para quando você se sente preparado, mas ela é para agora, é hoje, é já. E eu quero que você saiba que quando Jesus deu essa ordem, ele também fez uma promessa. Está lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 20. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Ele está basicamente dizendo: vocês jamais estarão sozinhos nessa missão. E o que isso significa? Significa que Jesus ele não te mandou para essa missão sozinha. Ele vai com você. Cada conversa que você tem sobre Jesus, ele está ali presente com você. Cada oração que você faz em nome de Jesus, ele está ali ouvindo cada palavra. Cada semente que você planta, ele está ali abençoando naquele exato momento. E um dia nós vamos estar diante desse mesmo Jesus e ele vai perguntar para mim e para você: o que vocês fizeram com a ordem que eu dei para vocês? E a minha pergunta para você hoje é: como você vai responder a essa pergunta de Jesus? Você vai dizer que você estava muito ocupado? Você vai dizer para ele que você teve medo ou que você achou que não era capaz porque você não tinha o dom do evangelismo? Ou você vai dizer para ele: Senhor, eu fui obediente, eu compartilhei a tua palavra, eu preguei a tua palavra, eu fiz discípulos, eu cumpri a grande comissão. Gente, o mundo está perdido, cada vez pior, as pessoas estão morrendo sem Jesus e sem salvação. E nós, eu e você, temos a única palavra que pode salvar essas pessoas.
E a pergunta central não é se você tem o dom para evangelizar. A pergunta, na verdade, é se você tem coragem para obedecer. A pergunta não é se você está preparado, a pergunta de verdade é se você está disponível. A pergunta não é se vai dar certo, mas é se você vai ser fiel àquilo que Jesus nos ordenou. E a certeza que nós podemos ter é que Jesus ele já fez a parte mais difícil. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele conquistou a salvação. Agora ele está pedindo para mim e para você, para que nós façamos a nossa parte, que é a parte mais simples. Qual que é essa parte, Renato? É contar para as outras pessoas o que ele fez. E eu quero te dizer que se hoje, durante esse vídeo, o Espírito Santo colocou alguém específico na sua mente, eu gostaria que você parasse agora, que você orasse por essa pessoa, que você começasse a fazer planos ainda hoje para compartilhar o amor de Jesus com essa pessoa. E eu quero que você guarde sempre no seu coração essa verdade. O Evangelho ele chegou até você porque alguém em algum lugar do mundo chegou e obedeceu à grande comissão. E hoje é a minha, hoje é a sua vez de fazer isso. E como sempre eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse nosso vídeo de hoje. E se essa palavra falou com você hoje, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa mesma coisa que você ouviu. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo o que Deus ministrou no seu coração nesse momento. E se inscreva nesse canal, nos ajude aqui no canal Bíblia Talk, porque você não sabe o quanto isso ajuda na missão que nós temos juntos aqui. E se Deus nos permitir, nós nos vemos no próximo vídeo.